Agora o NTV News, o último de 2022, né? O último comigo, porque amanhã tem com o Matheus Borges. Você vai ver na edição de hoje, menos de 20% das crianças e adolescentes se vacinaram contra o HPV em Patos de Minas. Família aciona a polícia e acusa o Hospital Regional de negativa em internação para jovem que sofreu acidente. Como está o idoso que sofreu com demora para conseguir cirurgia com risco de perder o pé? Mesmo após o último discurso de Jair Bolsonaro, apoiadores mantêm protesto em Patos de Minas. Direção do PT de Patos de Minas organiza caravana para a posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva em Brasília. Prefeito e secretário de Lagoa Formosa promovem encontro para prestação de contas. Proprietários de veículos já podem consultar os valores do IPVA referente a 2023. O FMG desenvolve teste de Covid a R$1 e produto deve estar no mercado em 2023. Os apelos e alertas sobre o uso de fogos de artifícios na virada do ano e os transtornos provocados aos autistas. O que dizem as previsões para o novo ano nas cartas de tarô e as dicas para não errar nas cores das roupas para o Réveillon. O NTV News desta sexta-feira, 30 de dezembro de 2022, começa agora. Nós mostramos aqui no NTV News há algumas semanas a situação de um idoso que aguardava por cirurgia, transferência, com risco de ter o pé amputado por causa da demora no atendimento médico. Ele conseguiu o procedimento por meio do SUS e nós fomos conferir como está a situação dele hoje. No dia 15 de dezembro, contamos a história de Santos Siriaco. Idoso de 69 anos, tem diabetes e machucou o dedo mindinho. A ferida não cicatrizava. A situação piorou e ficou um mês internado na UPA à espera de vaga em hospital público para tratamento especializado. Foram 18 negativas. Desesperada, a filha procurou a reportagem da NTV e um dia depois de exibirmos o caso, que se agravava, finalmente a notícia tão aguardada. Então, após a reportagem, no dia seguinte, quando eu cheguei no hospital, a doutora me chamou, me procurou e disse que a cirurgia dele havia sido aprovada, que o Cisalp havia liberado a verba para poder fazer a cirurgia dele e que agora a gente teria que aguardar o agendamento da cirurgia dele. Com tanta demora, além do dedo, outras partes do pé ficaram comprometidas e a amputação foi indicada. Mas, mesmo após a cirurgia, a situação continuou a se agravar. Uma nova avaliação médica vai determinar se mais partes do pé terão que ser retiradas. Na cirurgia foi amputado o 5º, o 4º e o 3º dedo dele. Ele, depois da cirurgia, fizeram um curativo a vácuo, que é um curativo especial para esse tipo de tratamento. Mas o pé dele continua necrosando. Então agora, possivelmente, é provável que ele vá perder também os outros 2 dedos que ficaram no pé dele. Ou talvez até a metade do pé. Isso eu ainda não sei, vou ter que passar pelo cirurgião, Sábado o cirurgião vai me dar essa notícia, vai avaliar o pé dele e vai me dar a notícia para saber como que vai ficar. A família de Santos Siriaco mora em Belo Horizonte e Andréia tenta agora a transferência do pai para facilitar o acompanhamento. Como eu não moro aqui em Patos de Minas, eu resido em Belo Horizonte, eu tenho a minha vida lá, eu tenho a minha casa, as minhas coisas lá, eu preciso de uma transferência para Belo Horizonte, porque para mim vai ser muito mais fácil para poder eu conseguir acompanhar ele lá, Aqui não tem como eu ficar indo para Belo Horizonte e voltando para Patos de Minas. Então eu preciso agora urgentemente de uma transferência para Belo Horizonte, para Santa Casa de Belo Horizonte, porque conseguindo a transferência, eu consigo cuidar melhor dele, eu consigo acompanhar melhor. Então não dá para me ficar indo para Belo Horizonte e voltando para Patos de Minas toda semana ou todo mês, entendeu? A médica disse que é possível que consiga uma transferência para ele lá, mas que agora depende do médico, O médico que vai avaliar ele para saber se ele precisa de mais uma cirurgia também para poder retirar os dedos que ficaram, porque o pé está necrosando novamente, mesmo depois de limpar, está necrosando. Então ele vai passar por uma avaliação cirúrgica e depois da avaliação cirúrgica o médico vai me dar um parecer, mas a minha tentativa agora é que eu consiga uma transferência dele para Belo Horizonte. Novamente, a filha faz um apelo às autoridades, não somente para o pai, mas por todos que necessitam de socorro rápido para que a situação não se agrave.
Meu pai, se não tivesse demorado tanto, saía cirurgia para ele. Talvez agora ele estaria faltando só um dedinho do pé. Então, com essa demora, né, de disponibilizar vagas para poder fazer a cirurgia dele, ele agora corre o risco de perder o pé. Então, eu gostaria muito de pedir para o poder público que reavaliasse essas vagas e que reavaliasse essa demora, esse olhar mais minucioso, sabe, do poder público para essas pessoas que estão aqui internadas. Não é só meu pai, tem mais casos aí dentro que não vieram à mídia, né? Mas existem muito mais casos aí que estão precisando de uma intervenção mesmo, assim, de um olhar mais carinhoso e mais empatia do poder público para essas pessoas. Esse desespero aí é de quem esperou pelo recurso, esperou pelo tratamento, demorou muito, como ela disse aí, teve essa situação toda com o pai dela, conseguiu o atendimento após uma longa espera, mas provavelmente, pelo que ela disse, vai perder mais partes do pé. Situação muito triste, muito complicada, há uma fila muito grande de pessoas para conseguirem tratamentos pelo SUS, né, via a rede pública de saúde, que infelizmente continuam passando por essa situação. É preciso que medidas sejam tomadas e não apenas promessas de uma possível melhoria para a saúde pública. É preciso que efetivamente os poderes municipais, estaduais e federais tenham aí medidas efetivas consideráveis, né, determinantes para que essas pessoas consigam esse atendimento mais rápido, porque são casos que dependem de uma maior celeridade, né, de uma celeridade para atendimento, senão acaba acontecendo como está acontecendo com esse paciente, que pode perder mais parte do pé depois de ter retirado praticamente todos os dedos, e aí a necrose continua atacando esse membro dele, e ele pode perder, e a filha tem toda a razão de ficar transtornada e muito indignada, né, com tudo isso que aconteceu com o pai. Olha, familiares de um rapaz que fraturou o braço durante acidente de trânsito na véspera do Natal registraram um boletim de ocorrências alegando que o hospital regional estaria se negando a internar o paciente. Pois é, enquanto para muitos o Réveillon vai ser muita festa, diversão, né, um ano novo, para outros angústia e muita preocupação por causa da demora do Sistema Único de Saúde, o SUS. A Andréia Maria procurou o nosso jornalismo relatando que no dia 24, véspera de Natal, o filho dela, o Júnior, sofreu um acidente na rua São Geraldo, no bairro Padre Eustáquio. Acabou sendo levado para a Santa Casa de Misericórdia de Patos de Minas, aonde está até hoje, sem nenhuma previsão de transferência, aqui para um hospital habilitado de ortopedia, que é o Hospital Regional de Patos de Minas. Ele está na fila do SUS, há inclusive aqui algumas negatórias de transferência. Eu vou começar agora com a Andréia Maria. Andréia, como que foi esse acidente? Ele estava passando pela rua, foi atingido por um veículo, como que foi? Sim, ele nem vinha buscar a namorada dele, que trabalha no shopping. Eu moro próximo, né, que eu moro no bairro Jardim Quebec. E lá ia na rua São Geraldo e o cara avançou a parada obrigatória e pegou ele, quebrou, né, o punho dele. Aí o SAMU veio, pegou ele, levou para Santa Casa e ele está lá até hoje guardando cirurgia, que ele tem que fazer uma cirurgia no punho. Aí agora, só o regional que faz? Sim, é só o regional que faz esse tipo de cirurgia, né? Aí hoje eu fiquei sabendo que o hospital aqui já negou ele várias vezes para poder estar vindo fazer essa cirurgia. Né? E a gente fica assim, achando ruim que é final de ano, dia 2 agora é aniversário dele, ele está bastante chateado, que ele não queria estar dentro do hospital, que se eles tivessem já agilizado, né, para ele já estaria em casa, né? Mas como ele está negando, aí eu fui buscar ajuda para poder ver o que pode fazer pelo meu filho. E olha, a revolta da Andréia Maria é tão grande porque a gente estava seguindo para uma outra reportagem. A Andréia parou a nossa equipe na rua, né, Andréia? Disse, olha, preciso falar com vocês, preciso pedir ajuda, vou chamar a polícia, vou fazer um boletim de ocorrência. Meu filho está no hospital regional sem transferência, com esse monte de negativa aqui de transferência, e a solução é essa, a senhora vai procurar a justiça, vai procurar uma base da polícia, vai fazer um boletim de ocorrência? Sim, vou sim, porque eu até chamei uma viatura aqui agora, eles falaram que não pode vir, que não tem, se eu quiser fazer uma ocorrência, para procurar a base. Vou passar lá agora, já estou com os papéis aqui preenchidos com o médico, já encaminhando para a justiça, vou correr atrás sim, eles vão ter que mandar uma vaga para o meu filho sim. É a situação que vai se complicando, né? A situação que vai aí deixando mais pessoas na mão, que a gente mostrou aí há pouco, né? Antes desse material, na primeira
reportagem de hoje, a situação de um idoso que teve aí problemas, né, com espera, né, por atendimento, e agora outra situação. Sobre essa suposta negativa de atendimento ou de internação, a gente questionou a FHEMIG, né, que é a fundação que mantém o hospital regional, mas ainda não recebemos respostas sobre essas reclamações. Daqui a pouco aqui no News, mesmo após o último discurso de Bolsonaro, apoiadores mantêm protesto em frente ao tiro de guerra em Patos de Minas. Direção do PT em Patos de Minas organiza caravana para a posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. O presidente Jair Bolsonaro fez hoje uma live com a apresentação de um balanço dos seus 4 anos de governo. Bolsonaro afirmou durante esta live que não estimulou a violência por parte dos seus apoiadores em meio aos preparativos para a posse do novo governo no dia 1º. Faltando pouco para ser substituído no cargo, ele embarcou na tarde de hoje no avião presidencial, deixando Brasília. Especula-se que ele vá para os Estados Unidos. Em Patos de Minas, um grupo de bolsonaristas permanece em protesto em frente ao tiro de guerra. Rua Vereador João Pacheco, em Patos de Minas. Estamos em frente ao tiro de guerra, aonde manifestantes já estão aqui há mais de 2 meses. De acordo com eles, não são a favor da forma como as eleições para presidente foram conduzidas e, segundo eles, essa resistência que é aqui, onde a gente vê várias famílias, várias pessoas aqui unidas, conversando, é um ato de resistência pelo Brasil. Segundo eles, todos são patriotas, agem pelo Brasil e são contra as eleições. Não concordam como elas foram conduzidas e nem com o resultado. No caso, o presidente eleito foi Luiz Inácio Lula da Silva. Vamos mostrar aqui, porque até um altarzinho eles montaram aqui no local, né, com a imagem de Nossa Senhora Aparecida, ali a Santa Faustina, uma imagem de Jesus Cristo e Maria do lado, né? E até uma imagem do Papa, do ex-Papa, né, João Paulo. E aí a gente vê que ali onde que está tampado, mais cedo, segundo eles, as pessoas estavam rezando pelos militares, né? No caso também há o ex-militar que é Jair Messias Bolsonaro, né? Que inclusive, segundo eles, luta pelo Brasil. Nós vamos acompanhar porque a expectativa é que nessa cerimônia de posse que deve acontecer em Brasília no próximo dia 1º, haja mais manifestações de bolsonaristas, de pessoas que são a favor, né, da recontagem de votos, da forma como essas eleições foram conduzidas. Ali na frente há algumas placas como não ao comunismo, bandeiras que, segundo eles, seguem da forma democrática, não obstruem a via, estão todas, né, colocadas de maneira correta, e a gente vê que essa barra de isolamento com esses cones também é para mostrar que eles estão obedecendo aqui a questão da via, estão ocupando apenas a parte aqui de estacionamento do tiro de guerra. E, segundo eles, vão ficar aqui quando for preciso para lutar pelo Brasil. Esse, segundo eles, é um grito de guerra, um grito de que as pessoas possam olhar por eles, né, e pela a situação também que o Brasil se encontra, já que muitos, né, a gente viu nas eleições maciças desse ano que metade dos brasileiros são a favor, né, do presidente e outro, né, a favor do presidente que foi eleito. Então está bastante dividido, um clima de bastante divisão, mas segundo eles não foi ordeira. As eleições não foram conduzidas da forma correta e eles pedem para que algo seja feito e eles são contra, tá bom? A posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Vamos continuar acompanhando. Alguns atos devem acontecer também na capital, Brasília, aonde está concentrado a maior parte desses manifestantes. A gente mostra aqui poucas pessoas, a rua vazia, mas muitos deles estão em Brasília, manifestando, acampados em um ato, segundo eles, patriótico. As imagens são do Diego Braga, Rafael Ribeiro para o jornalismo da NTV. Pois é, a posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva e do vice Geraldo Alckmin acontece no domingo em Brasília. A direção do Partido dos Trabalhadores em Patos de Minas está organizando caravanas com destino à capital do Brasil. Apoiadores do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva saem de Patos de Minas com destino a Brasília para a posse do novo chefe do executivo. A expectativa é de que mais de 50 patenses estejam presentes na cerimônia no próximo domingo. Nós temos
planejamento, nós estamos acompanhando umas 50 pessoas mais ou menos, porque nós estamos com caravana vindo de Patrocínio, que vai passar aqui e pegar pessoal nosso, tem caravana também vindo do Triângulo Mineiro, do MST, que vai pegar o nosso pessoal, e tem muitos grupos organizados em caravanas pequenas, né? Sindicatos, estudantes, movimento social. Então nós estamos mais ou menos monitorando, acompanhando umas 50 pessoas aqui da nossa cidade indo para Brasília. Diante das tensões políticas, os apoiadores confiam na segurança policial. Nós temos uma polícia, né, efetiva toda, vigiando, tomando conta, fazendo a segurança. Nós vimos que a Força Nacional, né, também, nessas medidas já estão sendo executadas. Por exemplo, ninguém em Brasília com porte de arma, né? Drones já acompanhando os movimentos, funcionários efetivos estão ao redor da esplanada. Então, assim, vai dar tudo certo, mas terrorista, porque não se trata mais de política, não se trata mais de partidarismo. Ali já é um terrorismo internacional, né? Quando você fala que vai atacar, explodir um aeroporto onde 150 delegações internacionais estão chegando, isso é um terrorismo internacional. Além de evitar levar crianças e idosos ao evento, outras orientações são repassadas para os apoiadores. A gente tem uma série de cuidados que nós estamos passando, né, para quem está indo, não ficar sozinho, né, não se afastar das delegações, ficar na área que já é própria para a segurança. Então tem várias orientações que durante o trajeto e agora nós estamos passando para o pessoal que está indo para ter segurança e confiança. E nosso povo, medo tem, mas a esperança é muito maior. Depois da festa da posse em Brasília, também haverá festa em Patos de Minas, porém de maneira particular. Eu acredito que vamos ter muitas festas particulares. Nós ficamos assim tão agradecidos no dia da vitória, né, de Lula, que lá na praça da rodoviária, né, juntou aquela quantidade grande de gente, porque olha para você ver como é que foi nossa campanha. A gente não podia nem vestir uma camisa vermelha, né? Uma bandeira do PT, e mesmo assim nós juntamos aquele tanto de gente. Então vai ter festa isolada nessa cidade inteira, como em todo o país, né? Agora, um lugar central não tem. Um momento muito importante, gente, muito importante, né? Todo mundo vai comemorar. Em instantes tem a previsão do tempo para o fim de semana. Você vai ver que proprietários de veículos já podem consultar os valores do IPVA referente a 2023. E prefeito e secretária de Lagoa Formosa promovem encontro para prestação de contas. A Prefeitura de Lagoa Formosa realizou reunião com todo o secretariado municipal para a prestação de contas das ações que foram desenvolvidas em 2022. Reunido com os secretários municipais, o prefeito de Lagoa Formosa, Edson Machado Didi, realizou a prestação de contas do ano de 2022. No evento que foi transmitido online, Didi anunciou que do crédito de R$ 89.773.090 foi gasto um total de R$ 85.267.226. Vocês podem ver que só na saúde, no Cisalp, quando se fala em Cisalp, o que Lagoa Formosa gastou com Cisalp durante os 12 meses, R$ 6.390.760. Então são gastos muito altos na saúde, o qual, às vezes, isso não era gasto. Ele relata que o município conta com 8 unidades de saúde da família e que a 9ª está sendo finalizada no bairro Coelho. Além disso, o município realiza a contratação de um novo médico. Vamos verificar se é compensativo nós adquirir a 9ª unidade PSF ou se ficar nas 8, mas mesmo que nós ficamos nas 8 unidades de PSF, nós temos 10 médicos para atendimento aos PSF. Nós temos 2 médicos que dá suporte. Para o prefeito, a prioridade é melhorar o atendimento aos moradores de Lagoa Formosa. Nós tivemos um atendimento monstruoso de pessoas
procurou o atendimento, 73.003 consultas. Então, isso é um número muito grande por uma população de Lagoa Formosa. Então, é por isso que nós estamos muito preocupados com a saúde, não deixando faltar remédio na farmácia municipal, fazendo com que o Cisal tenha os atendimentos quase completos. Na questão dos atendimentos do Cisal, que é a cirurgia de catarata, podemos dizer à população de Lagoa Formosa que quase não temos mais fila. Além disso, o município também está realizando a construção do Hospital Municipal e melhoramentos no Hospital Dr. Beninho. Na Secretaria de Obras, Didi relata que o município teve investimentos de 4 novos veículos. Nós queríamos passar para a população que só a construção de pontes de madeira no município foram 22 pontes construídas no município. Mataburros, 218 mataburros. Mais de 150 quilômetros de estrada cascalhada. E mais de 400 quilômetros de estradas reparadas, que às vezes você vai, coloca um pouco de cascalho naqueles pedaços que está mais inferior, e então assim por diante. Para a educação, a previsão é de aumento salarial para educadores em 2023. Quando se fala em educação, que é a grande reclamação que existe aqui na nossa cidade. Na realidade, o salário das nossas educadoras está muito baixo, não tem dúvida nenhuma. Talvez seja o município que esteja com menor valor em termos de preço quando se contrata uma educadora. R$ 1.700 é o piso do município de Lagoa Formosa, mas nós estamos buscando melhoria, estamos procurando a ver como que nós vamos fazer, porque a nossa folha também, pelo outro lado, está muito alta e nós temos que equilibrar. Agora vamos a um giro de notícias aqui no NTV News. Para ter acesso aos dados, basta acessar a página da Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais, informar o número do Renavan e selecionar o ano de exercício. A partir da próxima segunda-feira, o órgão também irá disponibilizar o serviço de emissão do documento de arrecadação para o pagamento do imposto por meio do seu site ou diretamente nos terminais de atendimento e aplicativos dos bancos credenciados, bastando informar o número do Renavan. Terminou ontem o prazo para sacar o abono do PIS/PASEP de 2022, mas quem perdeu a data limite ainda tem chance de acessar o dinheiro a que tem direito. Pela lei que regulamenta o assunto, os valores permanecem disponíveis por até 5 anos. Para isso, é preciso ingressar com recurso administrativo, que poderá ser protocolado a partir de 15 de fevereiro. Quem processa as solicitações é sempre a Superintendência Regional do Trabalho de cada estado, mas o trabalhador pode dar entrada no processo em qualquer posto de atendimento do Ministério do Trabalho e Emprego. Foi divulgado nesta sexta-feira pelo Ministério da Cidadania o calendário de pagamentos do Auxílio Brasil, que deve voltar a se chamar Bolsa Família para 2023. Para saber a data de recebimento do benefício, é preciso observar o dígito final do NIS. Os pagamentos são disponibilizados na sequência de 1 a 0 durante os últimos 10 dias úteis de cada mês. A exceção é o mês de dezembro, quando todos os pagamentos ocorrem até o dia 22. Se o NIS do titular termina com o número 1 em janeiro, por exemplo, os pagamentos começam no dia 18. Para a virada do ano, a tendência é de redução do volume de chuva em todo o estado. Contudo, áreas de instabilidades favorecem chuvas isoladas, segundo o IMET. Vamos conferir então a previsão do tempo para o fim de semana. Promoção: armação mais lentes, só R$ 119,90. Pensou em ótica? Lembrou New Color. A tendência é de céu com muitas nuvens e as já esperadas típicas pancadas de chuva de verão, com trovoadas isoladas nos municípios do Alto Paranaíba e Noroeste. Em Patos de Minas, as temperaturas variam entre 19 e 25 graus no sábado, mesma previsão para o domingo. Em São Gonçalo do Abaeté, mínima de 19 e máxima de 24 graus no sábado, e no domingo, de 19 a 30. Em Carmo do Paranaíba, a previsão é de mínima de 18 e máxima de 25 para o sábado e também domingo.
Em João Pinheiro, de 19 a 27 graus no sábado e no domingo, mínima de 19 e máxima de 30. Em Lagoa Formosa, variação de 19 a 25 graus no sábado e no domingo, de 18 a 24 graus. A seguir, o FMG desenvolve teste de Covid a R$1 e o produto deve estar no mercado em 2023. Você vai ver os apelos e alertas sobre o uso de fogos de artifício na virada do ano e os transtornos provocados a autistas. E menos de 20% das crianças e adolescentes se vacinou contra o HPV em Patos de Minas. Pesquisadores da UFMG e da Universidade Federal de São João del Rei desenvolveram e patentearam um teste rápido e barato capaz de detectar anticorpos da Covid-19. A pesquisa teve início em março de 2020 e recebeu aporte de R$750 mil da Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais. A expectativa é de que o produto chegue ao mercado até o segundo semestre de 2023. Os pesquisadores desenvolveram o teste de baixo custo para que o país não dependa de produtos importados. Com insumos nacionais, cada exame sairá por menos de R$1. O diagnóstico informa se a pessoa foi infectada, já que o vírus deixa um rastro no organismo do paciente. O reagente induz a produção de anticorpos específicos e o clínico consegue perceber, através da presença desses anticorpos, se a infecção foi recente ou há mais tempo. O desenvolvimento do teste contou com a presença de biólogos, mestres, veterinários, biotecnólogos para desenvolvimento do teste e também parceria com a FMG, o Programa de Biologia Celular e da Faculdade de São João del Rei. Nosso teste utiliza amostras de sangue coletadas de paciente e o nosso teste ele é constituído de partes do vírus absorvidos no nosso teste. Se o paciente, o voluntário, ele tiver anticorpos anti-SARS-CoV-2, haverá o reconhecimento e assim entregará um teste positivo. Uma empresa de Minas manifestou interesse e o próximo passo é a transferência da tecnologia para que o exame possa ser produzido e comercializado em larga escala. O setor de epidemiologia de Patos de Minas faz alerta para a baixa procura pela imunização contra o HPV entre crianças e adolescentes. O percentual de vacinados é inferior a 20%. Apenas 46,8% das crianças e adolescentes que fazem parte do público-alvo da vacina contra o vírus do papiloma humano, conhecido popularmente pela sigla HPV, estão imunizados contra a doença. Os dados são de uma pesquisa da Escola de Enfermagem da Universidade Federal de Minas Gerais. Em Patos de Minas, essa porcentagem ainda é menor, como relata a gerente de epidemiologia, Lilian Morim. Infelizmente, o nosso cenário não é bom. A gente tem um público-alvo de crianças de 9 a 14 anos a serem vacinadas. Em algumas faixas etárias são um pouco melhor, em outras piores e outras melhores, mas no geral a gente não tem nem 20% da nossa população vacinada. É uma vacina extremamente importante, cara se ela estivesse na rede privada e com adesão baixa dessa forma. É uma vacina que previne contra vários tipos de câncer, que uma lesão do HPV pode vir a desenvolver num câncer e a procura baixa dessa forma. O imunizante foi incluído na cobertura vacinal do Sistema Único de Saúde no ano de 2017 e, por se tratar de uma vacina nova, há registros de negligência por parte dos pais devido à desinformação sobre a eficácia e mitos sobre precocidade sexual. A eficácia da vacina é excelente, chega a quase 90%, e é importante ressaltar que vacina é prevenção, Então faz nessa faixa etária, a partir de 9 anos, porque a criança ou adolescente ele tem que ser vacinado antes de ter a primeira relação sexual. A gente sabe que mais de 90% da população é portadora do HPV, alguns desenvolvem para lesões cancerígenas e outros não. Aí a gente tem uma resistência grande dos pais falarem, mas 9 anos de idade falando em uma vacina que previne uma doença sexualmente transmissível, mas o quanto mais cedo a gente iniciar essa prevenção é o ideal. Não quer dizer, que a criança que tomou essa vacina está apta a uma relação sexual, mas que ela, a qualquer momento que ela inicie a sua vida, ela está protegida. De extrema importância no cartão de vacinas de crianças e adolescentes, o imunizante é um dos principais meios de combate ao câncer de colo do útero.
A gente pede, para que os pais de crianças e adolescentes nessa faixa etária procurem as unidades básicas de saúde. Essa vacina não tem falta, ela não tem uma campanha, ou seja, ela está nas redes, nas salas de vacinas todo o ano, e que os pais assumam essa responsabilidade. A gente sabe que é difícil, é uma idade difícil, geralmente os pais procuram mais na primeira infância, mas que não deixem de vacinar seus filhos, que estão protegendo contra uma doença extremamente grave. Os festejos de fim de ano são motivos de alegria e confraternização, mas também de preocupação para muitos. É que a utilização de fogos de artifício na data comemorativa provoca sofrimento a pessoas com o transtorno do espectro autista. Com a virada do ano cada vez mais próxima, a venda de fogos de artifício com estampida aumenta nas lojas especializadas. Enquanto para muitos o momento é de celebração, para os familiares de pessoas com transtorno do espectro do autismo, a situação é de sofrimento. É muito importante que a população saiba que essa questão do estampido provoca danos muito grandes para as crianças autistas, porque além de incomodar bastante, tem crianças que são super sensíveis, Então tem hipersensibilidade, e esses estampidos provocam vamos falar assim, um desequilíbrio dela, podendo provocar que elas entrem em crise. Cleide Alves Gonçalves é presidente da Esperança Azul, associação que presta apoio a crianças e adolescentes com transtorno do espectro do autismo em Patos de Minas. A gente tem que, culturalmente, modificar algumas coisas. A Esperança Azul e os autistas não são contra o foguete. Nós somos contra o estampido, porque provoca desequilíbrio nas crianças. Estamos falando de pessoas, de crianças, de adolescentes e de adultos, porque é importante a gente falar que um autista ele não fica criança a vida inteira e que provoca esse desequilíbrio para ele. Então a criança entra em crise, começa a chorar, começa a se debater, começa a dar soco na cabeça, começa a se jogar contra a parede, tudo por causa de um foguete que teve o estampido estourado, e aí provoca esse desequilíbrio na criança. Outra situação de grande emissão sonora no contexto urbano são os escapamentos de veículos, que além de infração grave prevista pelo Código de Trânsito Brasileiro, também atacam a hipersensibilidade auditiva. A gente tem encontrado muito essa questão dessas motocicletas, desses carros rebaixados, com esses escapamentos, com um barulho muito alto. Tudo bem, a pessoa pode achar, poxa, eu quero ter minha liberdade de ter meu carro, é bonito, eu gosto, mas a gente tem que lembrar que o seu direito se encerra quando afeta o direito de outro. Eu não posso querer sobrepor o meu direito sobre o direito de outra pessoa. E a criança autista, ele tem o direito de conviver bem na sociedade. De acordo com o psicólogo Crisley Christian, os barulhos atrapalham o desenvolvimento das crianças com transtorno do espectro autista. A criança autista, ela apresenta uma certa dificuldade de gerenciar suas emoções, gerenciar seus comportamentos. E a partir do momento que é hiperestimulada, que a audição capta o estímulo auditivo, ela não consegue se compensar. E por não conseguir se autorregular, desencadeia uma crise, a criança chega a se morder, se bater, jogar na parede, e que gera um grande mal-estar não somente para a criança portadora de TEA, mas também para as pessoas que estão ao seu redor. Casais têm uma probabilidade muito maior de separação com filhos autistas. Há também uma dificuldade grande nesse manejo dessas crises, porque é necessário que se cesse o estímulo causador dessas crises. Então, tanto o foguete, o som de motos podem desencadear essas crises. O psicólogo Alan Nascimento explica que é importante que a sociedade saiba o que se passa no ambiente doméstico, pois as crises estimuladas por estrondos externos provocam conflitos familiares e demandam tempo para serem contidas. É muito complexo para os pais que sofrem, que têm essa realidade em casa, lidar e contornar essas crises. Então, como eu disse para você, a crise ela tem ali algo que essa criança captou no ambiente que desencadeou essa crise.
e essa criança precisa ter a cessação desse estímulo, né, ou ser afastada desse estímulo, para que essa crise seja contornada. Então, basicamente, a gente orienta, né, as pessoas a terem consciência dessa realidade que muitas vezes é ignorada ou desconhecida pela sociedade. O que vale mais? O direito de um ser humano ou sua satisfação pessoal de gostar de um barulho? Pensem nisso. E se fosse o seu filho? E se fosse o seu sobrinho? Você ia gostar que isso acontecesse com ele? Ninguém tem na família uma criança autista, uma pessoa autista, porque escolheu ter. É um presente que Deus deu para nós e nós temos essa missão a ser cumprida. E fazemos isso com muito amor, com muito carinho. Não estamos aqui reclamando de nada, porque é presente de Deus. Mas nós temos que respeitar essas pessoas. Nós temos que respeitar esse cidadão com o seu direito. Você está respeitando quando você está fazendo isso? É preciso respeito, ela tem toda a razão, né? Depois do intervalo aqui no News, o que dizem as previsões para o ano novo nas cartas de tarô e as dicas para não errar nas cores das roupas para o Réveillon. Agora tem um alerta para você que trafega pela 354, preste atenção nessa imagem que vai aparecer aí, essas imagens são da MGC 354, né? A Polícia Rodoviária Militar Rodoviária, né? A PRE, a Polícia Militar Rodoviária, divulgou agora essas imagens, chamando a atenção, agora no início da noite, inclusive, não há previsão de retirada, tá certo? Rodovia MGC 354, quilômetro 167, entre Patos de Minas e Presidente Olegário, uma carreta de carvão tombada, ocupando uma das faixas de rolamento. Tá? O local está sinalizado, mas a polícia chama a atenção para você que precisa transitar entre Patos de Minas e Presidente Olegário para ficar muito atento, porque nesse trecho aí, como a gente mostra na imagem, uma das pistas está impossibilitada, né? Ela está interditada, parte dessa pista, porque essa carreta tombou, né? Despejando toda essa carga ali na via. Não há previsão para retirada, porque é um trabalho bem complicado para poder desvirar um veículo desse porte, desse tamanho e retirar toda essa carga. Então a Polícia Militar Rodoviária chama a atenção para você que vai viajar de Presidente Olegário para Patos de Minas ou de Patos de Minas para Presidente Olegário. Nesse sentido, ficar muito atento, ter paciência, porque o trânsito fica mais lento e, claro, né, evitar qualquer pressa, até porque temos aí uma dificuldade nessa rodovia. E o trânsito é imenso, a movimentação é imensa nessa faixa, né, nessa área entre Patos e PO. Por isso é bom ficar muito atento. A Polícia Militar Rodoviária chama atenção para você que vai pegar a estrada agora à noite ou precisa, né, se deslocar voltando para casa, voltando do serviço, indo para algum evento. Fique muito atento, porque essa carreta aí tombou, tá? O quilômetro, segundo a Polícia Militar Rodoviária 167, como eu disse, entre Patos e Presidente Olegário. Portanto, muita atenção. Olha, nesta época do ano, muitos se apegam a superstições para tentar atrair boas energias e até buscam orientações por meio das previsões feitas por tarólogos. Mas afinal, o que as cartas dizem sobre 2023? Com muitas incertezas para 2023, algumas pessoas buscam a astrologia para se sentirem mais confortáveis com o futuro ou até mesmo para ficar mais atentos com o que pode acontecer. O ano de 2022 está marcado pela tensão política nas eleições para presidente da República. O grande assunto do momento é sobre a posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. O momento é um pouco tenso, a gente está passando por muitas mudanças, muitas coisas que estão assim, estranhas, né? Tá todo mundo sentindo essa tensão. É um momento que a gente tem que evitar um pouco brigas, discussões. Já foi definido algumas coisas. Sobre a posse do novo presidente, vai ser um momento que todo mundo está falando também, especulando que tem muito desastre, atentado. Eu não vi nada disso. Da minha parte profissional, eu acredito que vai ser um momento onde todo mundo vai ficar muito focado, esperando justamente isso. Tem a tendência a ter uma energia negativa sobre isso, né? Mas nada muito grosseiro. Em transição de governo, sempre é esperado um impacto maior na economia, seja positivo ou negativo.
O momento também da economia, visto astrologicamente, gerou um mapa de preocupação só no primeiro semestre. Não chega a ser uma preocupação que a gente já não está tendo, né? Vai ter que ter mais um controle financeiro, sem grandes projeções de trabalho, sem investimentos altos, né? Não é hora de comprar carro, casa, é hora de guardar um pouquinho. E a partir do segundo semestre a economia melhora. Isso não é nem só astrologicamente, também tem o fator lógico, né, que a gente está vendo que é uma transição que vai gerar um desafio para o novo governante. Então, obviamente, a gente vai ter que se controlar um pouquinho, mas astrologicamente, a partir do segundo semestre vai mudar muita coisa, vai melhorar. A saúde, tanto física quanto mental, é um assunto que gera um sentimento de preocupação nos brasileiros. No próximo ano, o alerta vai principalmente para ficar de olho nas crianças. Há uma preocupação também maior sobre compulsão. Por quê? Porque a gente tem uma conjunção que é dentro de Touro. Touro é um signo que todo mundo conhece por ser comilão e por ser preguiçoso, mas não tem nada a ver. É uma parte que ele preza por conforto, por ele ter um planeta que fala sobre isso, que é Vênus. Então há uma preocupação com pessoas que têm uma tendência a comer muito. A compulsão pela dificuldade de ficar sozinho, por isso a terapia, por isso a saúde mental. E pode ser o excesso, ou o excesso do muito, né, de comer muito, ou também a falta, o excesso de não comer, a bulimia. Então tudo vai ser tratado, né, a partir da saúde mental, para poder se evitar isso. As crianças também têm uma tendência a estarem mais solitárias, porque os pais estão preocupados em como ter o financeiro, ter trabalho, entender todo esse momento que está acontecendo de política e de pandemia. Então as crianças e os adolescentes estão já tendo uma tendência a ficar mais sozinhos, que precisa da gente um olhar mais atencioso nesse sentido. Existem aquelas recomendações do que fazer, não somente na virada, mas ao longo do ano, para atrair boas energias. Todos os meses eu falo lá no meu canal também, no Instagram, no TikTok, soprar canela dia 1º. Já ouviu falar dessa? É uma magia muito antiga, mas não é só o conteúdo dela, né, de soprar a canela, porque você acredita que aquilo ali está funcionando, então automaticamente você atrai. Tudo que você foca cresce, tudo que você acredita você vai acabar construindo. Então, uma simpatia que eu peço para todo mundo tentar fazer é todo dia 1º, até às 11h50 da noite, 23h50, sopra canela. Pega a canela em pó, coloca na sua mão, vai para de fora da sua casa, né? Porta de apartamento, portão de fora de casa, e aí você coloca a canela e entra na sua casa dizendo: quando essa canela soprar, a prosperidade aqui irá morar. Quando essa canela soprar, a prosperidade aqui irá multiplicar. E outra é comer 12 uvas no momento da badalada. Deu meia-noite, você está comendo as 12 uvas. Não tem problema se você tiver começado depois, mas que badalou, todo mundo comemorou, você começa a comer 12 uvas. Cada uva representa a fartura de todos os seus meses, já que isso é uma lenda antiga. Eu faço e eu acho que funciona. As famosas superstições são praticadas durante as transições de anos. Existem os que não praticam, mas para quem segue, vale de tudo. Desde usar roupas brancas até a camisa do time do coração. A minha superstição, eu costumo passar de branco, né? Porque branco traz paz. Dizem que cada cor tem um significado, mas o branco pra mim é uma cor leve, então assim, nada melhor do que virar o ano com paz, né? Eu quero paz, saúde, eu faço enfermagem, então eu quero continuar na área, se Deus quiser ajudar mais pessoas. E muita paz, prosperidade para todo mundo, né? Eu acho que tem que usar cinto de segurança, senão vai ser multado, hein? Só passar com a família e comemorar. Tem sim. Minha superstição é passar o ano com a camisa do Cruzeiro, sabe? Se eu não passar com a camisa do Cruzeiro, meu ano é um desastre. Então eu já coloco aquela branca, né, para combinar com o Réveillon do Cruzeiro. Boa ideia passar com a camisa do Cruzeiro, por que não, né? Olha, você é daqueles que são supersticioso, né? Daquelas pessoas supersticiosas que costumam se vestir na virada do ano com cores para atrair dinheiro, amor, paz, ou simplesmente busca tendências de moda para a ocasião? Se a sua resposta for sim, então fique bem atento às dicas da consultora. Não é de hoje que a cor utilizada durante o Réveillon é considerada como um fator determinante para o que irá acontecer no próximo ano. Eu escolhi cor branca de novo, né?
muita paz, começar o ano com muita paz mesmo que eu tô precisando. Esse ano eu vou escolher o branco mesmo, Caio. Eu acho assim, começar com paz, se Deus quiser, o 2023. Aqui temos o branco, que a gente usa como paz, como uma cor de calmaria, uma cor de leveza, de pureza. Tá? É muito usado no ano novo, as pessoas sempre querem começar o ano com paz, com clareza, com leveza. Esse modelo maravilhoso está super usando, que são os recortes laterais, que é super tendência, tá? Juntamente com recortes em renda, em tule e em gripe, e tecidos mais leves, tecidos mais, a gente fala orgânicos ou natural. Tá? Então o linho, o viscolinho, a gente pode estar usando um algodão. Esse aqui, por exemplo, é um linho com algodão. É maravilhoso. A consultora de imagem estilo Monique Gonçalves dá dicas para combinar a superstição e seus significados com as tendências do momento. Aqui temos um cropped preto, que é super tendência, né? O tricôzinho com as franjas e muito brilho. 2023 vai pedir muito brilho, acetinado, entre outras coisas. A gente está voltando da década de 90 para a década de 2000 e assim tendo as evoluções. As tendências a gente trabalha com várias tendências, e as tendências são obrigatórias usar. Então a gente tem 1 milhão de tendências para você escolher as que mais combinam com você. Não é obrigatório usar todas. Aqui a gente tem a cor preta também, que é a cor da independência, tá? A cor que te traz mais independência, mais segurança, mais poder. Então também é uma opção para o ano novo. Muitas pessoas têm medo, mas é uma cor de independência, tá? Uma cor de poder. Aqui temos a cor da paixão, o vermelho. E vem com uma tendência assim, ó, exuberante, né? Porque além do vermelho ser paixão e sensualidade, esse vestido com esse recorte maravilhoso aqui, ó, tem um aberto aqui atrás. Ele tem uma tendência grandíssima também, que são os drapeados e as tomas, né? Tudo que dá detalhe, tomas, esse tipo de coisa, vai vir com grande tendência também em 2023. O laranja, que é uma cor super over, super interessante, que vou mostrar um tricôzinho pra vocês aqui, que super vou usar. É uma saia maravilhosa, tá vendo? E o laranja traz o quê? Coragem, energia, é a cor da energia, a cor da coragem. É uma cor que traz muita energia. Então, pra quem quer energia, um gás diferente pra 2023, essa é a pegada, tá? Aqui a gente tem um conjunto verde com uma pegada de glitter, né? De brocado. O que é isso? É a tendência que tá vindo. É brilho, é acetinado, é metalizado, em texturas mais de algodão, mais natural, misturado com brilho, tá? A cor verde, ela é a cor da esperança e da fertilidade, que muitas pessoas não sabem, mas o verde é a cor da fertilidade também. Aqui temos o amarelo, a cor da riqueza, da prosperidade, né? A cor do dinheiro. Todo mundo procura muito o amarelo no final do ano, ou o branco, que remete à paz. Mas o amarelo, esse ano, tem muitas pessoas procurando, que já me falou e tudo mais. E aqui, como tendência, a gente tem o colete, a blusa colete, que vai usar super. Ela pode ser vestida, por exemplo, com uma calça conjuntinho, como tá aqui, linda. Pode usar ela reta por cima do short, que os caimentos retos agora vai estar super em alta. Então você usa ela assim retinha mesmo por cima do short. Ou você pode usar ela, por exemplo, com um jeans. E junto com esse jeans você colocar uma sandália metalizada, por exemplo. Tá super trend. Esse ano eu resolvi dar uma mudada. Os anos anteriores todos eu passei de branco. Esse ano eu escolhi o prata. Por ser uma cor moderna, de inovação. Então esse ano eu vou dar essa mudada. Além de cores sólidas tradicionais, 2023 chega forte com uma tendência de cores metalizadas. Agora, a maior tendência de todas, que é o metalizado, tá? Em tudo. A gente vai ter metalizado em tudo. Desde roupa, calçado, acessório, bolsas, tudo a gente vai ter metalizado, brilho, muito brilho. Então, strass, lantejola e tudo mais. O que acontece aqui, ó? Esse macacão aqui, ele é um macacão extremamente metalizado de cima e embaixo, tá? E tem a cor prata, fundo preto, mas é a cor prata que predomina. Então podemos falar que essa aqui é uma peça de inovação. O prata vem trazendo inovação para as pessoas, né? E usando prata com fundo preto, você vai ter inovação e além disso vai ter também independência, tá? Então essa que é uma peça maravilhosa para o final do ano, hein? O dourado vem remetendo também ao que eu falei junto com o amarelo. Ele remete o quê? À prosperidade, ao dinheiro, né? Ao rico, riqueza, bastante riqueza. Então quem quer começar o ano aí trazendo uma riqueza diferente, fazendo algo onde você pode remeter à prosperidade e tudo mais, o dourado é a cor indicada. Aqui a gente tem também como tendência o paetê, que é um dos trends das tendências de 2023. Mangas bufantes, recortes, tá? A gente tem esse recorte aqui, ó,
dos dois lados que estão super usando, que a gente fala fendas, tá? O comprimento tipo acima do joelho, que vai usar muito, ou o longo, tá? O longuete. E é um vestido maravilhoso. Então, assim, é uma ótima opção para quem quer virar o ano chamando riqueza. Boas dicas, né, para quem acredita. Boas dicas aí para você ficar muito bem também, né? Independente da cor e também independente do modelito e da condição que você tem para comprar uma roupa aí de ano novo. E mais importante do que tudo isso, né, é você ter fé, acreditar que as coisas vão melhorar e trabalhar para isso, né? Não basta só também ficar se apegando a superstições. A gente precisa também caminhar e buscar para poder as coisas acontecerem, além de acreditar muito, além de buscar, estudar e trabalhar para isso, né? O NTV News fica por aqui e volta amanhã às 19 horas, mas eu só volto na segunda-feira, ou seja, só em 2023. Tenham todos um ano novo maravilhoso, uma virada com muita paz, com muita alegria, que o fim de semana seja totalmente feliz para você e para sua família. Abraço e até o ano que vem.